Bom dia a todos. A Escola Sabatina deseja a cada um de vocês um feliz sábado. Sabem que no livro sagrado, na Bíblia, nos Salmos, no capítulo 122, tem lá um verso que de certeza cada um de nós sabe de cor. É bem pequenino e diz: alegrei-me quando viemos à casa do Senhor. Então que esse possa ser a nossa postura aqui hoje, juntos uns com os outros, na companhia do nosso bom Deus, que possamos ter um sábado santo e abençoado e muito alegre. Vamos dar início então à Escola Sabatina, cantando junto o hino número 367, Ao Passares pelas Águas. De joelhos, vamos orar. Pai que habita no lado dos céus, abençoa todos os que estiverem aqui. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos.
e antes de fazer os meus 5 minutos, quem está aqui à frente viu que eu estou a transpirar muito, mas isto não é nervosismo. Algumas senhoras sabem que chega-se a uma certa idade e a gente transpira muito, por isso, desculpem de eu estar assim a transpirar um bocadinho. Hoje é o dia 1 de junho. E se fosse um dia da semana, hoje era um dia especial para as crianças, porque hoje é um Dia Mundial das Crianças. E eu não gostava, é sábado, e eu não gostava de deixar passar este dia em branco sem falar delas um bocadinho, porque elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa igreja. E então, a mensagem que eu trago para vocês hoje, nestes 5 minutos, é sobre as crianças, sobre a importância delas na nossa família, da educação que nós devemos dar e a importância que elas têm na igreja e a importância que a igreja lhes deve dar. Porque nós dizemos muitas vezes que as crianças são o amanhã, são o futuro, mas as crianças já são o hoje, porque elas o que vão ser no futuro é aquilo que estão a aprender hoje. E, portanto, elas têm também muita importância. E eu gostava, por favor, que a Miriam pudesse já pôr o primeiro PowerPoint. Na Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Isto já foi escrito há muitos anos atrás. Foi escrito por Salomão, inspirado por Deus, mas são conselhos que estão na Bíblia para os pais, para a família, para os educadores, para os professores, para as crianças da nossa igreja. A primeira infância é o período mais importante da vida de uma criança. E porquê? Porque é nos primeiros 6, 7 anos de vida que o seu caráter se forma. E é nos primeiros 6, 7 anos de vida que aquilo que ela aprende, seja bom ou seja mau, vão ser as pedras basilares, vão ser os fundamentos, vão ser os pilares de que aquela criança que é naquele momento irá ser passado 10, 15, 20 anos, 30, 40, o adulto em que se irá tornar. Assim, temos que pensar naquilo que estamos a plantar nas nossas crianças. Ellen White no livro Educação, na página 225, diz o seguinte: a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos e nunca antes foi diligente estudo tão importante como hoje. E porquê? Nós sabemos que à medida que a humanidade vai avançando, a evolução vai surgindo, Satanás está mais refinado e tenta-nos de maneira que às vezes nós não percebemos. E agora já começa pelas nossas crianças. Nós ainda as conseguimos proteger, mas agora as nossas crianças são esponjinhas, elas absorvem tudo. E Satanás está ali muito atento a estas coisas. E Jesus já falava na Bíblia, e a irmã Ellen White, com os seus conselhos, também já dizia isto. E eu gostava de referir que o caráter, aquilo que nós estamos aqui a falar, que se forma entre os 6 e os 7 anos, é aquilo que nós levamos desta terra para o céu. Tudo aquilo que nós granjeamos nesta terra, seja casas, seja roupas, seja uma profissão, seja bens, fica cá tudo. Podemos estar hoje mais doentes, mais cabelos brancos, Jesus irá nos transformar. Mas o caráter, aquilo que nós aperfeiçoarmos aqui nesta terra, é aquilo que nós vamos levar para o céu. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos vários exemplos de profetas, temos vários exemplos de pessoas importantes no povo de Israel que davam instruções àquele povo sobre a importância da educação. E em Gênesis 18, 19, Abraão disse: porque eu o escolhi para que ordene aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Outro exemplo é um exemplo de Moisés, que nos fins da sua vida, ele disse ao povo de Israel, em Deuteronômio 6, 6 a 7, e estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que é que Moisés está aqui a dizer? A educação das crianças não tem uma determinada hora. Não é às 3 da tarde que vamos educar, não é à meia-noite, não é às 9 da manhã, não é só em casa, não é só da escola. A educação de uma criança é sempre, é contínua, não tem paragens, é sempre constante. É importante que uma família
sejam ensinados os valores, sejam ensinados os conhecimentos, sejam ensinadas as regras, porque é aquilo que é preciso para se ver na sociedade, mas também é importante que na família, e principalmente numa família como nós, uma família cristã, sejam ensinadas as coisas do céu. E essas coisas não devem ser descuidadas. Porquê? Porque Satanás está lá, está atento a tudo. E se houver uma brechinha em que ele possa trabalhar, ele vai trabalhar. E às vezes é imperceptível. E quando se torna visível, às vezes os estragos já são um bocadinho grandes. Como não devemos delegar na escola a educação dos nossos filhos, uma vez que ela é continuação daquilo que é feito em casa, também não devemos delegar nos outros a educação dos nossos filhos. A educação é nossa. A irmã Helena White diz que os filhos são um tesouro que Deus deu aos pais aqui nesta terra. E um tesouro de Deus deve ser bem, quê? Bem conservado. E se é um tesouro, deve ser bem protegido, bem guardado. E se os pais têm a bênção de Deus para educar os seus filhos, eles têm que ser os primeiros professores. A família é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores daquelas crianças. Então, nós também não devemos delegar a educação dos nossos meninos a outras pessoas. Deve ser começar na família. Nós sabemos que vimos à igreja, nós temos um programa próprio para as crianças, mas o que é feito ali atrás é um complemento do que é feito em casa. Durante 5, 6, 7 dias, 30 dias por mês, 12 meses por ano. É necessário passar tempo com as nossas crianças a estudar a lição, a utilizar o trimensário, a fazer cultos familiares, a participar nos cultos familiares. Não é à toa que os trimensários das nossas crianças, além de ter as letras, têm imagens muito coloridas, porque as crianças, quando são pequeninas, elas não sabem ler, mas sabem ler, elas leem por imagens. E por isso é que as imagens dos trimensários são muito atrativas. Se dermos um livro a uma criança pequenina e deixarmos esfoliar aqueles livros, passados 5 minutos perguntarmos o que é que ela viu, ela vai contar a história que lá está, pelas imagens que viu. A igreja, aqui, deve ser um complemento da família. Sabem que Deus quer que todas as crianças sejam seus filhos e façam parte da sua família. Eles são nossos filhos biológicos, a partir do momento que eles nascem, mas Deus quer que eles sejam seus filhos no céu, em que querem que eles façam parte da sua família. E quem é a sua família? A sua família somos nós, somos a igreja. Nós não somos os filhos de Deus, as crianças também são filhos de Deus. Nós somos uma família. Assim, a igreja deve ter um papel ativo na vida delas. E através de quê? Através do Ministério da Criança, como eu já falei, com as suas diferentes classes. E reparem, quando estou aqui a falar de crianças, não estou a falar das crianças mais pequeninas, estou a falar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que são as pessoas mais novas da nossa igreja. E este ministério é muito importante. Eles têm uma missão. Eles não estão ali só a preencher um bocadinho de tempo, enquanto nós estamos aqui na escola sabatina e estamos a tratar de assuntos importantes. Eles lá atrás também tratam de assuntos muito importantes. Assuntos importantes para o seu crescimento espiritual. O objetivo desta missão do Ministério da Criança é imprimir na mente das crianças o amor e o cuidado de Cristo, auxiliá-las a ter um fundamento significativo nos ensinos da Bíblia, a desenvolver a fé e um caráter harmonioso à semelhança de Jesus. Devemos também envolvê-las nos nossos projetos missionários, nos projetos da nossa igreja. Às vezes no culto envolvê-las também, porque é importante elas estarem atentas e perceberem o que estamos aqui a dizer. A gente às vezes pensa que as crianças estão distraídas e não percebem, não ouvem. Elas captam tudo, elas são esponjinhas e captam tudo. Portanto, elas também estão atentas ao culto. E como eu estava a dizer, envolvê-los nos nossos projetos. Porque nós muitas vezes costumamos dizer isto de uma forma mais ou menos clichê, que elas são o futuro da sociedade, como eu já disse, elas são o futuro de uma nação, elas são o futuro da igreja, mas é assim, elas são o futuro, mas elas já são o agora, como eu disse há bocado. Elas são o agora, porque aquilo que elas estão a aprender agora é aquilo que elas vão ser no futuro. E sabem que quando nós saímos num projeto missionário e nós envolvemos as nossas crianças e vamos para um determinado sítio, qual é a reação das pessoas? É mais fácil ouvir uma criança ou é mais fácil ouvir um adulto? Elas são pequeninas, são espontâneas, são muito verdadeiras,
têm formas tão diferentes de um adulto de dizer as coisas e de falar de Jesus, que às vezes cativa as pessoas de uma maneira impressionante, logo à primeira impressão, que um adulto às vezes não consegue, porque nós já estamos formatados, já temos ideias pré-formadas e elas são muito espontâneas, são muito verdadeiras. Se formos entregar um livro, se calhar um adulto de lá de fora aceita mais depressa o livro da criança do que um livro de um adulto. Sabem que elas são, diz a irmã Helena White, são uma das forças missionárias mais eficazes ao serviço de Deus. E no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 166, a irmã Helena White diz o seguinte: nas cenas finais da história deste mundo, muitas destas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de um modo simples, no entanto, com espírito e com poder. E como eu disse há bocadinho, nós podemos constatar isso. Vamos para uma saída, vamos para uma campanha das missões, elas vão felizes, vão com a sua farda e elas conseguem chegar àquelas pessoas, conseguem chegar às vezes onde nós não conseguimos chegar. E por isso é que eu gostava de hoje ter falado destes 5 minutos das crianças, porque elas são muito, muito importantes e às vezes nós não sabemos dar o valor. Mas eu não queria estar só eu aqui a falar da sua importância, porque elas também têm uma pequenina parte a dizer daquilo que eles sentem de estar aqui nesta igreja e daquilo que eles sentem do amor que têm por Jesus. E eu gostava que lhes pudéssemos dispensar 2, 3 minutos, que elas tenham alguma coisa para dizer. Podem entrar? Eu só gostava de terminar com o seguinte: no dia que Jesus vier, estejamos nós vivos, ou sejamos nós os grupos dos ressuscitados, e chegarmos ao pé de Jesus e dissermos: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que nos deste, possamos ouvir da boca de Jesus. Eu pedi à Miriam que pusesse o seguinte slide: vinde benditos do meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que realmente, quando Jesus vier, nós que estejamos aqui, juntamente com estas crianças que serão adultos e os seus filhos, nos possamos ver no lar celestial. Amém. Chegamos ao momento da nossa lição. Esta semana nós tivemos a oportunidade de estudar a lição número 9, Tempos de Perda. E como dizia na lição de sábado, no momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a sua inocência. E a partir daí eles foram sofrendo várias perdas na sua vida. Consequentemente, nós hoje também sofremos perdas. Esta semana nós falamos sobre a perda da confiança, da saúde, da liberdade e mesmo da vida. Mas, como diz na 1:7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Realmente possamos confiar que Deus está connosco mesmo nos tempos difíceis. A lição desta semana será recapitulada pelo Sebastião. A vossa atenção para ele e uma boa lição. Quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos. Há pouco a Madalena disse que estava com calor porque não estava nervoso. Mas eu estou nervoso. Estou nervoso. E estou com calor por estar nervoso. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração para nos prepararmos para a lição que vamos estudar. Pai querido, estás mais altos céus, dou muitas graças, Senhor, pelo dia de sábado que nos estás a conceder. E pela bênção que nos dás, Senhor, de mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra para aprendermos mais sobre Ti e que a Tua Palavra, nesta escola sabatina, Senhor, possa transformar a nossa vida, nos levando a viver cada dia mais de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito venha estar connosco e desde já te agradecemos pela fé, com a certeza que realmente serás connosco. No nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Depois da música que as crianças cantaram, Cópia de Jesus, e depois da introdução que a Raquel fez, eu até acho que já nem havia necessidade de eu falar sobre a lição. Hoje é o Dia Mundial das Crianças. E queria que os irmãos pudessem me acompanhar num texto bíblico que se encontra em Mateus 18, 3 e 4. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e queria dizer aos irmãos, quem quiser pode intervir, esteja à vontade. Só peço que seja sucinto e que seja objetivo no tema que estamos a falar. E em Mateus 18, 3 e 4, porque eu acho que o dia de hoje não é só das crianças, é de todos nós, o texto bíblico diz o seguinte: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior do reino dos céus. Por isso, hoje é o dia de todos nós. Todos nós somos crianças no reino dos céus e é para isso que nós realmente nos esforçamos com a ajuda do Espírito Santo para sermos crianças. Por isso, todos nós estamos de parabéns, porque somos todos crianças do reino dos céus. Podemos estar contentes realmente que hoje é um dia feliz para todos nós. Como há bocado a Raquel falava, o tema desta lição é sobre perdas. E quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram a ter percepção do que era o pecado. E uma das coisas que mais me marcou, e é um texto de Ellen White, nós por vezes não temos percepção do que é que Eva e Adão sentiram quando viram a primeira pétala cair, depois de terem pecado. Não se esqueçam que as pétalas não caíam antes do pecado. Era tudo perfeito, não caía nada. E Ellen White tem o seguinte texto, quando Adão e Eva viram a primeira pétala cair. Diz o seguinte: testemunhando eles, Adão e Eva, no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais de decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos.
O que Adão e Eva sentiu naquele instante, quando viu a primeira pétala cair, e a consequência da sua decisão de ter comido da árvore do fruto, foi superior àquilo que nós choramos por um ente querido nosso. Nós, por vezes, não temos essa percepção do que Adão e Eva sentiram naquele momento, quando viram uma simples decisão, a consequência que teve. Só que hoje as coisas são um bocadinho diferentes. Nós, por vezes, tomamos decisões. É verdade que vimos consequências na nossa vida, mas, por vezes, as consequências não são tão gravosas como era no caso de Adão e Eva. E agora só um aspecto, só uma à parte, uma coisa que também queria explicar aos irmãos. O jardim do Éden ficou na terra até o dilúvio. Ficou na terra até o dilúvio, segundo Ellen White. Adão e Eva iam todos os dias com os seus filhos às entradas do jardim do Éden, porque eles não podiam ter acesso, porque estavam lá 2 anjos a proteger, para renovar os seus votos com Deus. Quer dizer que eles tinham percepção daquilo que tinha acontecido, mas eles não desistiram. Perceberam? A única forma de eu conseguir ultrapassar esse problema é eu todos os dias e renovar os meus votos com aquele que pode mudar a minha vida. E é essa certeza que eu quero que os irmãos tenham esta manhã. Não importa o que aconteça na vossa vida, Deus pode mudar totalmente a vossa vida. Queria pedir à Miriam que pudesse projetar uma imagem que eu trouxe. Aqui nós vemos o que é a nossa vida. No nosso plano, a nossa vida é muito simples. Nós até achamos, isto vai ser um espetáculo. Isto vai ser um espetáculo na minha vida, vai correr tudo bem. Só que aos olhos de Deus a minha vida não é assim. Por vezes a minha vida tem água, tem trovoadas, tem caminhos complicados. Mas há uma coisa que eu queria referir aos irmãos. Lembrem-se que Deus tem a visão do plano todo. E o objetivo de Deus para a minha vida, sabem qual é? É a minha salvação. E se for necessário na minha vida passar pela água, passar pela chuva, pelo trovão, que eu passe, mas que um dia esteja no céu. E esta é a visão que eu tenho por vezes ter em relação às perdas que acontecem na minha vida. Uma visão mais ampla das coisas e não uma visão tão curta que nós por vezes temos. Não estou a dizer que é fácil passar pela situação, não é fácil. Mas ela não tem outro texto que dizia o seguinte, que Deus por vezes permite que as coisas aconteçam na nossa vida, mas Ele dá-nos a força para conseguir ultrapassá-las. E amém por isso, irmãos. E é essa certeza que realmente que eu quero que os irmãos tenham ao começarmos realmente essa lição desta semana. É convicção que por vezes as coisas não são como nós queremos, porque por vezes o plano de Deus não é o meu plano, mas o objetivo final que Deus tem para a minha vida é só um, é a minha salvação. E se para a minha salvação for necessário passar pela provação, que assim seja. Ainda em relação a Adão e Eva, há uma coisa que nós por vezes também nos temos percepção. Já viram que Adão e Eva, passados uns momentos, viram um filho a matar o outro filho? Já pensaram nisso? Para quem é pai, eu não sou pai, mas para quem é pai já pensaram a dor que Adão e Eva sentiram naquele instante? Já viram a dor que Adão e Eva sentiram quando viram que o seu cônjuge morreu? Supostamente nenhum deles devia morrer, deviam viver eternamente se tivessem seguido os caminhos do Senhor. No entanto, um deles morreu. Nesse caso morreram os dois, mas houve um deles que morreu primeiro por não terem seguido aquilo que o Senhor nos tinha pedido. Queria que me acompanhassem no outro texto, em Filipenses 1,6. É um texto muito conhecido do apóstolo Paulo. Filipenses 1,6. As nossas perdas, aquilo que nós vamos estudamos esta semana e vamos agora poder dialogar uns com os outros, são tudo perdas temporárias. É essa certeza que nós temos. Mesmo a perda da vida, nós acreditamos que é temporária, uma vez que é um sono, e quando Deus voltar irá nos ressuscitar outra vez. E em Filipenses 1,6 diz o seguinte: tende por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Lembrem-se disso, irmãos. Aquele que começou a boa obra em nós, o objetivo dele é aperfeiçoar esta obra. Então, como ele quer aperfeiçoar esta obra,
Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E agora mais outro texto bíblico, um texto que eu gosto bastante, que se encontra em Provérbios 3, 5. Em Provérbios 3, 5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou não confies, ou não te apoies no teu próprio entendimento. Aqui é que está a solução para nós ultrapassarmos as dificuldades que a vida por vezes nos apresenta. É confiar no Senhor de todo o nosso coração e não confiarmos naquilo que nós achamos que é o mais correto. Porque aquilo que eu acho que é o mais correto, eu até diria que a minha vida era simples. Mas quando confio no Senhor, mesmo que as coisas não ocorram como eu quero, lembrem-se disso, nunca esqueçam disto. O objetivo final de Deus para a minha vida é a minha salvação. E se for necessário passar pelas perdas da saúde ou pela perda da vida para que tal isto aconteça, que assim seja. Porque esta é a fé que nós temos, que o Senhor realmente conduz a nossa vida. E é isso realmente que eu queria que os irmãos tivessem essa certeza nesta manhã. Na lição do domingo falávamos sobre a perda da saúde. Queiramos ou não queiramos, este é um assunto que nos toca a todos, porque todos nós vamos envelhecendo e queiramos ou não queiramos, vai-nos aparecendo alguma perda da saúde. No meu caso, fui perdendo o cabelo e também em relação aos olhos, neste momento tenho miopia, não tenho hipótese. Já disse à minha mulher que a única hipótese é um dia ser salvo e tirar os óculos. É essa certeza que eu tenho, e todos aqueles que usam óculos podemos ter essa certeza quando o Senhor voltar. Devemos tirar esses óculos finalmente e os olhos poderão ser vistos como são na realidade. No entanto, eu tinha uma pergunta para nós falarmos aqui um bocadinho, que é o seguinte: Deus aconselha-nos a viver um estilo de vida muito semelhante àquilo que é descrito no Éden. E a pergunta que eu tenho para os irmãos é: se Deus nos aconselha a isto, a pergunta é: porquê é que nós não o fazemos? Se Deus nos aconselha a vivermos uma vida de acordo com como está no Éden, com um estilo de vida de acordo com como está no Éden, porque sabemos que é o ideal para a nossa vida, a pergunta é: então porquê é que não fazemos? O que é que os meus acham? Porquê é que nós não vivemos este estilo de vida de acordo com o Éden? Quando falo de estilo de vida, não falo unicamente em relação à alimentação, mas é tudo. A alimentação, esforçarmos-nos com a ajuda de Deus para ter uma alimentação cada vez mais vegetariana, terem atenção em relação ao sono, fazer exercício físico, apanhar sol, todas aquelas características que nós falámos dos 8 remédios. Porquê é que nós, tendo esse conhecimento da nossa vida, não aplicamos na nossa vida? Tanto que, só antes do irmão Albano falar, só um aspecto importante, que é o facto de eu ser fiel aos 8 princípios do remédio não me livra dos problemas. Não me livra dos problemas. Sabem porquê? Porque nós vivemos num mundo de pecado. Não nos livra disso. Mas há uma coisa que eles fazem, sabe o que é? É a minha consciência estar tranquila, no sentido, eu fiz a minha parte. E nós por vezes esquecemos disso. E nós também esquecemos de outro aspecto muito importante. Sabem o que é, irmãos? E contra mim falo. É que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós realmente desejamos que o Espírito Santo habite em nós, nós devíamos fazer todo o possível com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, para vivermos uma vida de acordo com a sua vontade. Para que, se a doença aparecer, sabemos, eu fiz a minha parte. Diga, irmão Albano. Eu só queria lembrar o seguinte, é que nós estamos a viver no século XXI. E no século XXI, eu queria lembrar a quem se esqueceu que o diabo tem de missão, como missão, destruir esta igreja, destruir o povo de Deus e fazer com que durante a semana nos esqueçamos que ele existe, nos esqueçamos que precisamos dele a cada instante e que sem ele nada podemos fazer. E esse adversário, a Bíblia ensina e alerta-nos, cuidado, porque ele deixou a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E ele está a fazer o quê, irmão? Está a fazer com que desejemos tudo o que o mundo oferece, ainda que seja para matar.
ainda que seja para amanhã estar no hospital aflitos. O que me sabe é muito bem. E então eu vou correr e eu não me desvio. Irmãos, a única falta aqui está em dobrarmos muito pouco os joelhos e pedir ao Senhor que nos ajude a saber dizer não. Isto não é próprio para o povo de Deus. Isto não é próprio para um corpo que tem que dar contas diante de Deus. Meus irmãos, pensemos nisto todos os dias. E não só ao sábado de manhã, quando acontece falar sobre o assunto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, enquanto é tempo. Obrigado. Obrigado, irmão Albano, pela sua intervenção. Nós, quando estamos a lição, vimos Jesus a curar várias pessoas e várias crianças que estavam doentes e foram curadas. No entanto, queria trazer 2 exemplos de pessoas, uma pessoa que orou a vida toda e nunca foi curada, e de outro exemplo de uma pessoa que teve a confiança de depender de Deus. Nós conhecemos a história de Jó. Jó é daquelas pessoas que não é fácil explicar o motivo de ele ter ficado doente. Afinal, o homem era fiel e ficou no meio de um grande conflito, e isso foi a consequência desse grande conflito. E mesmo perante esse grande conflito, queria que abrissem em Jó 19, 25, porque para mim é dos textos que demonstra a maior fé de um homem que realmente tinha chagas no seu corpo, que tinha dificuldade em viver, que tinha perdido a sua saúde, tinha perdido a sua família, tinha perdido tudo, e no entanto, em Jó 19, 25, ele relata aquilo realmente que ia no seu coração. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E é essa certeza realmente, irmãos, que nós devemos ter na nossa vida, mesmo perante algumas dificuldades. Quando nós realmente não vemos a nossa saúde a ser recuperada como nós queremos, devemos ter a certeza realmente que Deus está connosco. E queria que abrissem agora no outro texto, este também conhecido, o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios 2, 7 e 9. 2 de Coríntios 2, 7 e 9. Diz o seguinte: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-vos e consolar-vos uns aos outros, tal que não seja de modo algum devorado e demasiada tristeza. Por isso vos rogo... Não era esse texto. Eu me tinha enganado. Eu vou explicar qual é o texto. Aquele texto de Paulo que ele diz: por 3 vezes orei para que Deus me tirasse este espinho da minha carne. E o que é que Deus disse a Paulo? A minha graça te basta. E é essa certeza realmente que eu queria que os irmãos tivessem esta manhã. Que por vezes nós oramos a Deus para que Deus nos possa curar a doença. Por vezes oramos a Deus e lutamos com Deus para que realmente possamos suportar a dificuldade. E o que é que Deus nos diz? Paulo, a minha graça te basta. 12. Pronto, então foi isso que me engano. Obrigado, pastores. Vamos ler. Agradeço. Diz o seguinte. Eu tinha o 7 a 9, eu tinha o 2, faltava o 1. Obrigado, pastor. E para que não se excedesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, pelo um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habitasse o poder de Cristo. Realmente é essa certeza que nós devemos ter em relação àquilo que acontece na nossa vida e mesmo em relação à saúde. O apóstolo Paulo tinha um problema da visão. Ele orou 3 vezes realmente para que Deus o pudesse libertar desse problema. O que é que Deus lhe disse? A minha graça te basta. O que é que Deus queria ensinar ao apóstolo Paulo? Simplesmente depende de mim. Simplesmente depende de mim. Por essa razão, nós não lemos o verso áureo. Lemos o que é que dizia o verso áureo. Já vou dar a oportunidade de falar e dizia o seguinte: na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente que na sua vida o problema da visão não era o mais importante. O mais importante para ele era o seu relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento com Deus faria ultrapassar o problema da visão. E é isso que Deus quer que a gente aprenda. Podem falar. Não sei quem quer intervir. Força, Natália. Sabemos que Deus, na sua palavra, tem muitas promessas. E nós sabemos essas promessas todas de cor. O que precisamos é de viver essas promessas. Que não é fácil. Nós, para chegarmos à terra Canaã, temos que passar pelo deserto. E passar pelo deserto é duro. Temos perdas, como diz a palavra do Senhor, muitas perdas. E isso é que nos vai fazer crescer para a eternidade. Não é só estudar, mas Deus permite essas perdas e cada um temos essas experiências que nos faz crescer espiritualmente, que nos faz fortalecer. E às vezes não devemos lamentar, mas agradecer, porque é nessas que a gente vai crescer e é nessas que a gente vai ajudar os demais para poder viver no amor de Jesus. Tu dizias, a minha graça te basta. É verdade, mas é preciso saber experimentar essa graça que Deus nos dá. Que Deus nos dá a cada um de nós. Obrigado, Natália. A Natália está a tocar um aspecto que na lição de sexta-feira, não sei se os irmãos leram, falávamos sobre o louvor. E o segredo é mesmo esse, irmãos. É no meio da provação eu consegui louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz na minha vida. Isto é algo espetacular, irmãos. No meio da provação, poder louvar a Deus é espetacular. Lembrem-se do exemplo de Paulo. Quando estava preso, o que é que ele fez? Orou a Deus, louvou a Deus. Porquê? Porque estava a viver aquela prova. E nós, por vezes, temos de ter essa capacidade espiritual. Porque é Deus que nos vai ensinando isso. De que, no meio da provação, vamos louvando a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. E aqui está o segredo. Conseguimos, por vezes, ultrapassar a perda de uma forma mais simples e mais rápida. Louvando a Deus por tudo aquilo que nos vais fazendo. Para além da perda da saúde, a lição tocou noutro aspecto, que é a perda de confiança. E a perda da confiança vem pelo adultério, vem pela mentira, vem pela violência física ou mental, vem pela divisão. Existem realmente muitas coisas que por vezes levam-nos à perda de confiança uns com os outros. Mas há uma palavra que é a palavra-chave da perda de confiança, que se chama-se reconciliação. Que é a capacidade de conseguir perdoar aquilo que aconteceu e me voltar a reconciliar na situação que era anterior. Mas a reconciliação só é possível quando existe arrependimento genuíno. É que se não houver arrependimento genuíno, não é possível haver reconciliação. Mas, no entanto, gostaria de ler um texto convosco, que se encontra em Mateus, que nos fala sobre a capacidade de nós perdoarmos uns aos outros. Mateus 6, 14 e 15. Porque o perdoar, irmãos, é algo que Deus coloca no nosso coração. É Deus que tem que colocar essa parte de perdoar. Porque nós mesmos não temos essa capacidade. Há um texto que diz que... Um texto não. Quando se diz lá fora que perdoar é divino. E, de certo modo, até é verdade. Porque é Deus que coloca o amor dele na nossa vida. E até através disso nós vamos perdoar os outros. E em Mateus 6, 14 diz o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer que, se eu quero ser perdoado, se eu quero realmente sentir o perdão de Deus na minha vida, eu tenho que pedir a Deus que me dê essa capacidade de conseguir perdoar o erro do irmão, perdoar a falha do irmão daquilo que ele fez. Mas quando existe arrependimento genuíno. Porque no caso de violência não posso perdoar alguém que me diz que não vai exercer violência sobre mim e passar o momento dá-me outro soco. Isso não há perdão, isso não houve arrependimento. Mas quando existe arrependimento genuíno, nós devemos pedir a Deus que nos dê a força de conseguir perdoar essa pessoa. Porque se eu perdoar, eu sou perdoado. Lembre-se disso, irmãos. É um desafio enorme que Deus lança a cada um de nós. Mas é essa certeza que realmente nós devemos ter na nossa vida.
E sobre esse exemplo da confiança, gostaria de trazer outro exemplo bíblico. Lembra-se do exemplo de José, um rapaz brilhante, com um futuro promissor, e os irmãos pegaram nele, colocaram-no num poço e venderam-no para o Egito. Aquele rapaz nunca mais poderia confiar nos seus irmãos. Afinal de contas, eles tinham vendido para o Egito. A história desenrola-se, e quando a família de Jacó volta ao Egito, e quando Jacó morre, e fica só José e os seus irmãos, os irmãos pensaram, bem, agora José vai-nos tirar a tosse. Uma vez que José era rei, pensou, bem, agora vou exercer, era rei não, era príncipe do Egito, controlava as hostes do Egito, e pensou, bem, neste momento vou agora exercer a minha influência sobre os meus irmãos. E os irmãos deles pensaram nisso, que realmente José ia agora vingar-se daquilo que tinha acontecido. Mas se nós lemos o texto bíblico em Gênesis 50, eu não conhecia esse texto, é um texto muito bonito, Gênesis 50, mesmo no último capítulo de Gênesis, diz-nos qual é a reação de José perante a aflição dos irmãos, pensando que vão ser traídos ou vão ser agora atraiçoados por José. 50:15 diz o seguinte: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, porventura nos odiará José e certamente se retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Percebem a dúvida dos irmãos? A dúvida dos irmãos dele é, agora que o nosso pai morreu, Jacó, José vai se vingar em nós. Agora que José vai se vingar do facto de nós o termos vendido para o Egito. E se nós lemos agora o versículo 19, diz o seguinte: José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Porventura bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei, e a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Que capacidade de perdoar, irmãos, não é verdade? Depois de ter sido vendido como escravo, depois de tudo aquilo que eles tinham feito, depois dos irmãos deles temerem realmente que José se pudesse vingar sobre eles, José disse, não tendes medo. Eu vou cuidar de vocês e ainda vou cuidar dos vossos filhos. Tendes a certeza realmente que a perda de confiança já não existe. Eu tenho total confiança em vocês. Porque é Deus que muda o coração das pessoas. É Deus que transforma o coração das pessoas. E que mesmo quando nós temos perda de confiança com os outros, possamos orar a Deus para que Deus possa restabelecer esta perda de confiança. Sim? Eu gostava só de precisar só um detalhe que não tenha ficado dúvida, ou não sei se não te exprimiste bem ou se pode ter ficado a dúvida. Quando se fala na questão do perdão, e há pouco dizias que se o outro continuar a fazer a mesma coisa, poderemos pôr em causa o perdão. O perdão nunca ficará em causa, independentemente do outro se arrependa ou não, mude de vida ou não. Ou seja, o perdão é uma dádiva divina, como disseste muito bem, que é colocada no nosso coração para ser uma bênção não só para nós, como para os outros também. Agora, é exatamente aquilo que Deus faz. Deus morreu por cada ser humano e o seu perdão está disponível para todos. Agora, o que é que acontece? Não é pelo facto de o Senhor não perdoar que muitos não se salvarão. É porque aqueles que não o quiseram e assim decidiram, não se apropriaram dessa bênção do perdão. Então, no nosso coração deverá sempre existir este dom do perdão para dar ao outro, independentemente se ele se arrependeu ou não. O outro é que pode ficar a ganhar se receber esse perdão, ou a perder se não quiser receber ou mudar de vida e transformar a sua vida das bênçãos que vêm do perdão. Isso mesmo. Obrigado, pastor Milu. Eu tinha referido só um aspecto. Eu tinha referido é que nós devemos perdoar o outro. Agora, o arrependimento do outro pode não ser genuíno, mas, no entanto, a nossa parte foi feita. Sim, Paulo. Uma enxurrada de emoções e lembranças, e acho que o facto do perdão versus traição que está na lição é algo muito importante e que calha a cada um de nós, porque nós não somos Deus. Para perdoar, Deus enterra, mas Ele não tem Alzheimer. Ele tem memória viva e nós também temos. E pegando numa experiência muito pessoal, até porque vi ali um ciclista, certa vez numa volta à Espanha, numa das voltas à Espanha que eu fiz, numa aproximação à meta íamos a rolar a muita velocidade.
E o helicóptero aproxima-se e um corredor com a pressão de hélice vem ao trambolhão e queima montes deles e eu fiquei em carne viva, de cima a baixo. Ou seja, eu andei as 3 semanas, isso foi ao 3º dia, andei a 3 semanas a sangrar. Ou seja, eu mexia um braço, mexia uma perna, mexia as costas, um pé e sangrava. Acordava de manhã, eu deitava-me, não dormia. Acordava de manhã com um lençol em sangue. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu andei, eu sofri, eu sangrei, mas acabei. Ou seja, grandes vitórias é soma de pequenininhas vitórias. Isso é o perdão. O perdão é um processo, não é um botão que se carrega, liga-se o rádio, ouve-se uma voz, está bonito, acabou, desligou. Não, é uma vitória diária, é por etapas, não é? José foi traído. Ao fim de 13 ou 14 anos, segundo o relato da Bíblia, ele perdoou. Provavelmente ele acalentou no coração amargura, mágoa, se calhar até porque somos humanos, rancor, ressentimento, queria repostar na praça pública, provavelmente para repor verdades. Provavelmente ele acariciou momentos de amargura, deve ter chorado amargamente. E dói muito. Eu, quando tomava banho com o corpo em carne viva, eu sofria imenso. Mas pior que tomar banho em carne viva é quando nós sangramos por dentro e temos um coração a sangrar, uma alma a sangrar, olhos que choram, lágrimas de sangue. E José provavelmente passou por tudo isso. Agora, na verdade, quando nós nos predispomos a perdoar, esse é o processo. Não vamos esquecer. Ferem-nos, traem-nos, magoam-nos. Não é fácil. Nós temos sentimentos, temos emoções. Encarar a verdade é muito mau, porque quem nos trai não são os nossos inimigos, são os nossos amigos, é carne da nossa carne, são pessoas confidentes, são pessoas que conhecem as nossas fragilidades e, nomeadamente, os nossos fatores mais poderosos. E por isso é que muitas vezes abusam com a traição. Porque sabem que nós vamos calar, vamos acariciar e vamos entrar nesse processo, vamos oferecer o perdão. Ok? Agora, importante é eu decidir, como Daniel, decidiu Daniel, esse é o início, e depois é o somar de pequeninas etapas, e ao longo de algum tempo o perdão está aceito. Voltando à minha queda, eu andei meses que não podia ser massageado, porque eu estava toda em carne viva. Porém, depois, ao fim de alguns meses, comecei a ser massageado. Como atleta era massageado todos os dias. Já não tinha a carne viva, mas doía-me. Tocarem-me, doía-me. Ou seja, hoje, por exemplo, meses depois, uma época depois, já não doía. Mas estavam lá as marcas, muitas cicatrizes que eu tenho nas pernas, nas costas, nos braços, devido a várias quedas. E o perdão é isso. Dói, mas deixa de doer. Porém, a marca fica. Ok, obrigado, Paulo. Queria ler mais um texto convosco, ainda sobre este tema, que se encontra em Romanos 13 e versículo 8. Diz o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpre a lei. Que realmente Deus possa colocar este amor em nós, para que realmente possamos amar uns aos outros e temos essa capacidade de procurarmos a reconciliação uns com os outros, colocando de parte tudo aquilo que por vezes impede de nos relacionarmos de uma forma mais aberta uns com os outros. Na lição de quinta-feira, quarta-feira, desculpa, falávamos sobre liberdade, perda de liberdade. Quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram o domínio sobre a terra para Satanás. E quando Satanás foi derrotado na cruz, o domínio da terra passou de Satanás para Jesus. Quer dizer que, queiramos ou não queiramos, todos nós, de uma forma ou outra, atualmente temos perda de liberdade. Podemos ter perda de liberdade, ou porque no passado consumimos drogas, álcool, éramos viciados no jogo, no tabaco, na pornografia, na comida. Atualmente, uma das coisas que se fala muito é sobre as redes sociais. Muitos de nós somos dependentes das redes sociais, no sentido, não que temos de estar sempre ligados ao telefone para saber se aquele amigo colocou um like, se não colocou um like, como é que estamos, como é que não estamos. E tudo isso nos tira liberdade. É verdade. Mas queria que me acompanhassem num texto bíblico, em João, que fala-nos sobre realmente como conseguimos a verdadeira liberdade da nossa vida. E em João 8:32 diz-nos o seguinte:
João 8, 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Quer dizer que a única forma que nós temos de nos libertar de tudo aquilo que nos torna dependentes, pessoas de Jesus Cristo. Unicamente isto. E em João 8,36 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente reconhece essa noção, irmãos. A única forma de nós somos libertos de qualquer vício que possamos ter na nossa vida é através da pessoa de Jesus Cristo. E há um texto no apóstolo Paulo, que já não vou ler porque estou sem tempo, mas diz o seguinte: não nos vem tentação alguma em que Deus não nos dê força suficiente para ultrapassá-la. Quer dizer que nós estamos a lutar com Deus com uma dependência. Nós vemos que a dependência está a chegar à nossa beira, irmãos. É joelhos no chão. Joelhos no chão a suplicar a Deus. E reclamar com Deus a promessa. Senhor, tu na tua palavra tu dizes, se eu for a ti, tu dás-me a força para ultrapassar essa tentação. E é isso que nós devemos fazer com Deus, irmãos. Lutar para sermos cada dia mais livres daquilo que Satanás quer que a gente seja dependente. Mas queria só ler um texto de Ellen White, já estou mesmo no fim, que diz o seguinte. É um texto muito conhecido, para mim um dos textos mais lindos que tem Ellen White. Diz o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos tem conduzido no passado ou no presente. E eu o futuro da minha vida, o passado da minha vida não posso mudá-lo, irmãos. É impossível mudar o passado. Quem dera, já viram? Já viram todos nós com o conhecimento que temos agora a ir ao passado e mudar? O que a gente mudava. Mudava tudo praticamente. É questão que se mudássemos tudo, se calhar o Sebastião já nem existia. A questão era essa. Podia acontecer isso. Mas em relação ao passado, eu não posso mudá-los, irmão. Mas há uma coisa que eu posso fazer. Viver o presente como Deus quer. E ter a certeza que se eu viver o presente como Deus quer, o futuro que me está, nesse caso, aguardando, será um futuro de glória e de certeza da salvação, irmãos. Que possamos realmente viver com essa certeza nos nossos dias. Eu não posso alterar o passado, mas eu posso viver cada instante da minha vida de acordo com a vontade de Deus e com a certeza que tudo aquilo que for necessário ser mudado vai ser mudado com a ajuda de Deus e que aquilo que o Senhor nos tem preparado é algo fascinante. Que realmente possamos viver com essa certeza esse sábado que Deus tem algo fascinante para cada um de nós e que aquilo que Deus está a preparar é algo que a minha mente, o meu coração e o meu ouvido nunca ouviram nem nunca escutaram. Um bom sábado para todos. Queremos agradecer ao Sebastião pela passagem da lição e queremos também dizer à Igreja que aqui no cestinho das ofertas temos 20 euros com destino para a ADRA. Que o Senhor possa abençoar esta oferta, assim como o respectivo doador. Antes de nos levantarmos para cantarmos o hino final e terminarmos a Escola Sabatina deste sábado, eu só gostava de fazer um pequenino pedido em nome da Escola Sabatina. Pedíamos a que todos os dinamizadores, hoje, após o culto, se pudessem reunir com a direção da Escola Sabatina, na igreja lá em baixo, porque precisávamos de falar umas coisas convosco. Pedimos todos, é só um bocadinho, mas que pudessem estar todos presentes. Obrigada. Vamos agora terminar esta escola sabatina com o hino número 355. Ou não temas, sou contigo. 3, 5, 5.
Pai querido, estás mais altos céus, te damos graças, Senhor, porque através da tua palavra temos a certeza, Senhor, que estás sempre ao nosso lado, nos apoiando e dando força para ultrapassarmos as várias dificuldades da nossa vida, Senhor. Tu sabes o coração de cada um dos meus queridos irmãos desta igreja. Tu sabes as dificuldades que estão a passar. Que eles possam ter a certeza, Senhor, que tu estás ao lado deles, podes ajudar a ultrapassar a dificuldade, qualquer que ela seja, Senhor. Que lhes possas dar a fé, a confiança e a certeza que realmente aquilo que tens preparado para nós é algo maravilhoso. E que realmente nós, por vezes, não estamos a ver o quadro todo, mas tu o vês, Senhor. Porque tu és omnisciente, omnipresente e omnipotente. E ajuda-nos realmente a dependermos cada dia mais de ti e a colocarmos a nossa confiança totalmente em ti, Senhor. Com a certeza que tu farás o que for necessário na nossa vida para que um dia possamos alcançar o céu. Possamos permitir que tu trabalhes na nossa vida para que de cada dia vivemos mais de acordo com a tua vontade, ó Pai. É tudo quanto pedimos e agradecemos nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor.